Quando falamos sobre relacionamentos, muitas pessoas pensam imediatamente em amor, companheirismo, felicidade e realização pessoal. Vivemos uma cultura que frequentemente apresenta os relacionamentos como objetivo final de vida, como se encontrar a pessoa certa fosse a resposta para todas as necessidades emocionais e espirituais. Mas será que essa é realmente a visão de Deus sobre os relacionamentos? Para responder essa pergunta, precisamos voltar ao princípio e entender qual era a intenção de Deus ao criar a união entre duas pessoas. Na visão bíblica, um relacionamento nunca teve como propósito principal apenas fazer alguém feliz. Isso pode parecer estranho para muitas pessoas, porque passamos anos ouvindo que a finalidade de um relacionamento é encontrar alguém que nos complete, que nos faça sentir amados, amadas ou que realize nossos sonhos. Embora o amor, a companhia e o apoio sejam bênçãos importantes, eles não representam toda a profundidade do propósito de Deus. Quando observamos as Escrituras, percebemos que Deus criou os relacionamentos para algo muito maior. Ele criou os relacionamentos para que duas pessoas pudessem caminhar juntas em direção ao propósito que Ele estabeleceu para suas vidas. O relacionamento é um ambiente onde o caráter é desenvolvido, onde a maturidade é construída e onde aprendemos lições que dificilmente aprenderíamos sozinhos. É interessante observar que a Bíblia não apresenta o amor apenas como um sentimento, pelo contrário, em muitos momentos o amor é apresentado como uma decisão, uma postura e um compromisso. Em 1 Coríntios 13, por exemplo, vemos que o amor é paciente, bondoso, não busca seus próprios interesses, não se irrita facilmente e não guarda rancor. Essa descrição nos mostra que o amor bíblico está muito mais relacionado ao caráter do que à emoção. Isso não significa que os sentimentos não são importantes, eles são, mas sentimentos mudam. Existem dias em que nós nos sentimos fortes, outros em que nos sentimos cansados. Existem momentos de alegria e momentos de dificuldade. Se um relacionamento for construído apenas sobre emoções, ele se tornará extremamente vulnerável. Por isso, Deus nos ensina princípios que vão além dos sentimentos. Um dos textos mais conhecidos sobre relacionamentos está em Eclesiastes, quando lemos que é melhor serem dois do que um. Muitas vezes essa passagem é utilizada em casamentos e celebrações, mas poucas pessoas param para refletir sobre o significado profundo dessas palavras. O texto continua explicando que se um cair, o outro pode ajudá-lo a levantar. Isso revela uma das características mais importantes de um relacionamento saudável. Ele não existe apenas para compartilhar bons momentos, mas também para oferecer suporte durante os processos difíceis da vida. Todos nós passamos por estações de crescimento. Todos nós enfrentamos desafios, inseguranças, medos e limitações. Um relacionamento alinhado com Deus cria um ambiente onde duas pessoas podem apoiar uma a outra durante essas fases. Não significa que uma pessoa será responsável pela felicidade da outra, significa que ambas escolhem caminhar juntas enquanto Deus realiza sua obra em cada uma delas. Outro ponto importante é compreender que Deus frequentemente utiliza os relacionamentos para desenvolver áreas do nosso caráter que talvez permanecessem escondidas se estivéssemos sozinhos. Muitas vezes acreditamos que estamos completamente maduros até começarmos a conviver profundamente com outra pessoa. É nesse contexto que surgem desafios relacionados à paciência, comunicação, humildade, perdão, empatia e serviço. Isso não acontece porque o relacionamento está falhando, em muitos casos acontece justamente porque Deus está usando aquele ambiente para promover crescimento. O relacionamento se torna um espelho, ele revela nossas forças, mas também revela as áreas que ainda precisam ser transformadas. Por isso, acredito que uma das perguntas mais importantes que alguém pode fazer não é apenas essa pessoa me ama, embora essa pergunta seja legítima, existe uma questão ainda mais profunda. Quem eu estou me tornando dentro deste relacionamento? Essa pergunta muda completamente a perspectiva. Em vez de olhar apenas para aquilo que estamos recebendo, começamos a observar aquilo que está sendo produzido em nós. Estamos nos tornando mais pacientes, mais maduros, mais responsáveis, mais próximos de Deus, ou estamos nos afastando dos princípios que consideramos importantes? Quando Deus está no centro de um relacionamento,
O foco deixa de ser apenas a satisfação pessoal e passa a incluir crescimento, propósito e transformação. Isso não significa viver sem desafios. Pelo contrário, significa reconhecer que até mesmo os desafios podem ser utilizados por Deus para nos ensinar algo. Também é importante entender que Deus não trabalha apenas através de uma pessoa. Muitas vezes ele utiliza o homem para fortalecer a mulher, em outros momentos utiliza a mulher para fortalecer o homem. Não estamos falando de superioridade ou inferioridade, mas de parceria. Deus pode usar ambos para encorajar, apoiar, corrigir com amor e inspirar crescimento. Um relacionamento saudável não é composto por duas pessoas perfeitas. É composto por duas pessoas que reconhecem suas imperfeições e continuam escolhendo crescer. O objetivo não é atingir uma perfeição impossível, mas caminhar em direção à maturidade. Existem ainda outro aspecto que considero fundamental, a identidade. Muitas dificuldades no relacionamento surgem quando tentamos encontrar no outro aquilo que somente Deus pode estabelecer dentro de nós. Nenhum relacionamento foi criado para substituir a nossa identidade. Nenhuma pessoa foi criada para carregar o peso de definir nosso valor, nosso propósito ou nossa dignidade. Quando entendemos que somos em Deus, quem somos em Deus, começamos a nos relacionar de maneira mais saudável, deixamos de buscar validação constante e passamos a construir relacionamentos a partir de uma identidade já estabelecida. Isso muda completamente a dinâmica. Em vez de exigir que o outro preencha todos os vazios, aprendemos a compartilhar a jornada de crescimento que Deus está realizando em nossas vidas. Talvez o propósito mais bonito do relacionamento seja justamente este: caminhar ao lado de alguém enquanto ambos continuam se aproximando de Deus. Não se trata apenas de construir uma vida juntos, trata-se de crescer juntos, aprender juntos e permitir que Deus utilize essa união para cumprir algo maior do que os interesses individuais de cada um. Quando entendemos isso, deixamos de perguntar apenas se estamos felizes e começamos a perguntar se estamos crescendo. Deixamos de perguntar apenas se somos amadas e começamos a perguntar se estamos nos tornando as pessoas, né, que Deus nos chamou para ser. E é exatamente por isso que a identidade é tão importante, porque relacionamentos saudáveis começam quando compreendemos quem somos diante de Deus. Se você deseja aprofundar nessa jornada, eu deixei disponível gratuitamente o e-book A Verdade sobre sua identidade em Deus. Nele você vai descobrir quem Deus diz que você é e como construir uma vida fundamentada nessa verdade. E se deseja continuar crescendo em cura emocional, crescimento espiritual e transformação de dentro para fora, quero convidar você a conhecer a Academia Alma Guerreira, porque a transformação verdadeira acontece quando entendemos nossa identidade, alinhamos nossos corações aos princípios de Deus e escolhemos viver o propósito para o qual fomos criados.